Verbo ter ele tem dois personagens, tá? Um momento ele é um verbo principal e outro momento o verbo ter é o verbo auxiliar, que forma frases afirmativas, interrogativas e negativas. Beleza? Então, como é que funciona isso na prática? Na prática funciona assim. Eu tenho uma família muito grande. Então, aqui o verbo ter ele tem um sentido posse, tá? Então, é o ter mesmo. Então, em inglês eu falo I have a big family. I have a very big family. Esse seria mais ou menos esse seria o correto. Vou até pegar isso aqui, que senão fica legal. Não. I have a big family. Tá? I have a big family. Mas espera aí, como é que funciona? I have, né, que é o verbo ter, e aqui vem um objeto. O quê? Uma grande família. I have a big family. Então, quando eu falo aqui eu tenho, né? Então, em inglês eu falo I have. Aí, um novo trabalho. A new job. Então, aqui o verbo ter, ele significa exatamente o verbo... O have significa exatamente o verbo ter. Beleza? Então, assim, é bem tranquilo, bem fácil aqui. Aí, depois, eu falei para vocês no sentido do verbo precisar, que a gente faz muito essa versão no português, que é, eu preciso ir agora, eu preciso terminar minha tarefa, eu preciso fazer o almoço. Só que no inglês, esse sentido vai ser entendido como um dever. Aí passa a ser o have to, tá? Passa a ser essa palavra aqui, ó, have to. Então, em Uhum. inglês eu falo I I have have. to. Não. I have to, aí vem o verbo seguinte, fazer minha tarefa. Do my homework. I have to do my homework. Aí teve uma pergunta da Marcela que foi interessante da última aula, que ela perguntou assim, mas aquele J-T-T-A, professor, que é esse aqui, o gotta, né? Ele é a forma contraída de have to, que vira Uhum. gotta. Então fica I gotta Agora. do my homework. I gotta do my homework. Sempre, tá, gente? Passando um sentido Uhum. de dever, tá? Um sentido de obrigação. Aí você começa a entender que agora o verbo ter já passa a ter um sentido um pouco diferente. Aí aqui tá Uhum. assim, ó, ela tem que ir agora, né? She She has. has, opa, não é mais have, então na terceira pessoa, he, she e it, have vira has, tá? Então por isso que fica she has to go now. Ela tem que ir agora. Ela tem que. No caso, virou has porque o have já é mais aquela parada de posse, no caso, né? Não, não. Não é isso, não. É conjugação mesmo. Tipo como se eu estivesse falando em português. Eu sou, tu é, nós somos, eles são. Tipo, muda. Porque na conjugação do have para he, she e it vira has, tá? Vira has. Não é mais have. Igual no português. Eu falo eu tenho, tu tens, nós temos, né? Muda, né? É o próprio verbo em si, mas muda a conjugação dele. Então no inglês também muda. No he, she, it vira has. Okay? Só que quando eu abrevio é a mesma coisa, igual como daqui, ó. She gotta go now, ok? She gotta go now. Alright? Vamos lá, vamos lá, só repetir essa frase, cada um de vocês. I have to do my homework. Vai, Marcela, agora já fala aqui embaixo. I gotta do my homework. Great. De baixo, Marcela. She has to go now. Great. Over here. She's gotta go now. Excellent, Marcela. Good job. Letícia. Hey, I have to do my homework. Ok. I gotta do my homework. I gotta do my homework. I gotta do my homework. Fica muito bacana, né? Fica até mais wow, top, Uhum. falando. Ok. Letícia, keep going. She has to go now. She has to go now. Aham. She gotta go now. Great. Ok. Jéssica? Excellent. Excellent. Bom, pessoal, agora bem, preste bastante atenção aqui, tá? Vou explicar mais uma vez esse detalhe aqui, preste muita atenção. O have, tá? Nesse primeiro momento que vocês viram aqui, ele é um verbo principal. Agora, ele vai ser um verbo auxiliar, que vai fazer frases afirmativas, negativas e afirmativas, interrogativas e negativas. Lembrando, tá, gente, que ele não é mais um verbo com significado. Ele não tem mais significado de ter, tá? Morreu. Ele morreu como sentido ter. Ele vira um outro personagem na história. Agora ele vai servir para auxiliar um outro verbo que vai ser o principal, que pode ser qualquer verbo. Então, quando eu falo assim a frase, só um exemplo, do you have, assista, nesse caso, o verbo have, ele é um principal e o do é um auxiliar.
Pô, que legal. Então, nós temos quantos verbos auxiliares na língua inglesa? 3. Só é 3. É o to do, o to have e o to be. Então, aqui, ó, do you have sisters? Você tem irmãs? Então, aqui, ó, have, verbo principal, do auxiliar. Só que agora, aqui embaixo, ele é o bendito auxiliar e os outros verbos são os verbos principais. Deu para entender esse paranoia aqui? Então, é o seguinte, primeira frase interrogativa. Ele vem na frente, fica have you got the keys? Gabriel, have you got the keys? Como é que fala tá no meu bolso, por exemplo? Aí você fala assim, está no meu bolso. It's in my pocket. It's in my pocket. in my pocket. Okay? Okay. Ou você pode falar I've got the keys. I've got the keys. Okay. Né? I have got the keys. Né? Só que esse have have, a gente pode abreviá-lo. Olha como a gente pode fazer. Falar assim, I've got the keys. I've got the keys. I've got the keys. Tá? I've got the keys. Beleza? Tá aqui tranquilo? Uhum. Então, o primeiro sentido que foi interrogativo, have na frente, não significa ter, tá? Ele não significa absolutamente nada a ver mais com ter. Ele apenas faz com que a frase seja interrogativa, ele é um auxiliar sem significado, e esse got que vira o verbo ter, tá? Porque no inglês nós temos 4 formas de dizer ter que a gente aprendeu no inglês, que é o to get, que é o to be, é o to have, e o that is, né? O there, that is, there are, que são as 4 formas de dizer ter no inglês, cada um com seu sentido. Bom, mas eu também posso negar. Eu posso falar assim, I haven't finished yet. I haven't finished yet. Aí você pensa, pô, aqui é verbo ter. Com certeza eu não tenho terminado ainda. Não se traduz assim, tá? Se traduz eu não terminei ainda. O verbo ter aqui não significa ter. Ele é um auxiliar. Professor, esse have na frente, que significa uma frase interrogativa, é a mesma coisa do do? Mesma coisa do, né? Do, tá falando? Sim. Sim, porque existe 3 auxiliares no inglês, que é o que eu tô falando sempre, tá? Que é o to be, que é o to do e o to have. Só existem esses 3 auxiliares no inglês, que eles fazem exatamente o que está acontecendo já aqui em cima, que vocês estão vendo, tá? O momento ele pode ser um verbo principal, como você pode ver aqui, mas o momento ele pode ser um verbo auxiliar, como o que eu estou falando agora, tá bom? Claro para vocês, são 3 auxiliares no inglês. Entendi. Okay. Ele tem um mundo de informação isso aqui, gente. É um mundo dentro desses 3 verbos aqui. Eles geram tantos sentidos, tantas construções. É muito louco. Então, vamos lá. Próximo. Aqui eu falo assim, I have been to Japan. Tá? Aqui uma frase agora afirmativa. Né? Então eu falo, I have been to Japan. Então, eu estive no Japão. Aí você pensa assim, pô, no português nós falamos muito no passado simples, que é eu estava no Japão. Só que quando eu quero dizer no inglês, normalmente o nativo fala mais no pretérito que é o equivalente nosso do que no passado simples, que seria dizer I was in Japan. Eu estava no Japão, né? Eu estava no Japão. Só que pro nativo inglês, ele vai usar mais o particípio, que é esse aqui. Ele vai usar mais essa estrutura.